No ano de 1902, uma mulher foi vista saindo de sua casa com algo nos braços. A polícia, que já vinha investigando por um tempo, pensou que poderia se tratar de uma criança. De imediato, então, eles começaram a segui-la. Ela, muito desconfiada, estava sempre olhando para trás. Ela chegou a entrar em um ônibus que seguia para a estação ferroviária da cidade. Ao chegar na estação, ela foi então abordada. Relutante, mas vendo que não teria outra saída, ela mostrou o que carregava nos seus braços. Então eles viram uma criança já sem vida, com os lábios escuros e o corpo gelado. Essa mulher se tratava de Annie Walters, que junto com a sua cúmplice, Amelia Sack, podem ter matado cruelmente mais de 20 crianças. Nascida no ano de 1873, Amelia Sack era uma inglesa que aparentemente parecia ser uma boa pessoa e que adorava lidar com crianças. Segundo informações, ela chegou a ter uma filha e era casada com um construtor chamado Jeffrey Sack. Já o passado da sua cúmplice, Annie Walters, é bem desconhecido. Sabe-se apenas que ela havia sido casada e que teve problemas com bebidas. Ela também se apresentava como sendo uma enfermeira. Em 1900, Amelia e Annie administravam uma pequena casa de repouso em Londres. Para as pessoas, elas se passavam por enfermeiras que cuidavam de crianças que as mães, por algum motivo, não podiam criar. As suas clientes consistiam principalmente em mulheres que trabalhavam como empregadas domésticas que temiam em perder os seus empregos por ter que cuidar de uma criança. Havia também empregadas que eram engravidadas por seus chefes, que de alguma maneira tinham que se livrar da prova da infidelidade do seu patrão. Sendo que toda vez que uma mulher deixava um bebê por lá, as cuidadoras ganhavam comissões, um valor por mentirem sobre o abandono ilegal de crianças e outra quantia como a suposta taxa de adoção que seria entregue aos futuros pais daquelas crianças. As mulheres geralmente vinham para a casa de repouso quando já estavam em suas últimas semanas de gestação, e assim que os bebês nasciam, elas entregavam para Amélia e, sem fazer nenhuma pergunta, iam embora. Uma vez com a criança em mãos, Amélia as entregava para Annie Walters, que logo tratava de dar um destino à criança. Em 1902, Annie Walters voltava para casa com a criança aparentemente saudável. Ela disse à senhoria da casa que cuidaria da criança até que o processo de adoção por um rico aristocrata fosse concluído. A dona da casa ficou desconfiada quando Annie saiu 2 dias depois com um pacote cuidadosamente escondido e o bebê já não se encontrava mais na casa. Ela então resolveu falar com o marido, que era um sargento da polícia, sobre as suspeitas que tinha sobre Annie e as crianças. 3 dias depois, ela apareceu com mais uma criança. Dessa vez, ela disse que era uma menina e disse também que ela seria logo adotada por uma família em Kensington, em Londres. Ela saiu por um tempo e deixou a criança aos cuidados de sua senhoria da casa onde morava. Quando a senhoria foi trocar o bebê, ela acabou notando que na verdade não se tratava de uma menina, mas sim de um menino. Mas 3 dias depois, ela saiu de casa carregando algo misterioso nos braços. Foi quando então ela acabou sendo pega pela polícia, que descobriu o corpo do bebê que ela havia levado para casa. Annie Walters era viciada em cloridino, um remédio muito usado no século XIX para o tratamento de cólera na Inglaterra. Ela acabou admitindo ter colocado algumas gotas no leite que dava para as crianças para, segundo ela, mantê-los quietos. Ela insistia que nunca teria matado nenhuma criança. Embora nenhuma evidência de envenenamento tenha sido encontrada, a causa da morte das crianças ainda foi atribuída a uma overdose de cloridino. Amelia Sack e Annie Walters foram presas e, quando a polícia revistou a casa de repouso que elas administravam, encontraram aproximadamente 300 peças de roupas infantis. Embora tenham sido acusadas de assassinar 2 crianças, elas eram suspeitas de assassinar mais de 20 bebês por asfixia ou envenenamento com cloridino. Amelia Sack e Annie Walters foram executadas por enforcamento na prisão de Holloway em 3 de fevereiro de 1903. Quando elas foram condenadas, Jeffrey, marido de Amelia, chegou a escrever uma carta pedindo clemência judicial. Porém, além dele, ninguém mais se voluntariou a pedir piedade pela vida das 2 senhoras. No dia seguinte à execução das 2, um artigo que foi escrito por um jornal local dizia: "Muito pode ser perdoado, se não desculpado. No caso da mãe pobre, jovem e frenética, enlouquecida pela ruína e pela desgraça, que elimina com a evidência da sua vergonha o fardo para o qual não pode prover. Mas assassinas por atacado que negociam com sua miséria e desespero não merecem nenhuma pena."
Por pior que sejam esses crimes, elas não foram as únicas. Entre 1871 e 1908, houve também mais 5 mulheres condenadas por morte de recém-nascidos. Mais tarde, elas acabaram sendo ligadas à morte de uma criança, cujo caso acabou resultando na condenação e execução da mãe da criança, que foi acusada como autora do crime. O nome dessa mulher era Louise Massard. O corpo da criança foi encontrado no banheiro feminino da estação ferroviária. Em seus relatos, ela dizia que o bebê estava sob os cuidados de Amelia Sack e Annie Walters.